Olá pessoal que segue o Segredo da Matemática, aqui com o professor Emerson Oliveira. Vamos de volta para mais uma aula interessante, uma aula que envolve raciocínio lógico, que é a aula sobre sequências. Isso mesmo, quais são os tipos de sequências, quais são os tipos de exercícios e quais são as habilidades que você deve apresentar ao resolver exercícios de sequências. Será que envolve muitos cálculos? Qual é o caminho que eu devo escolher em cada exercício? Qual é a estratégia? E agora? Vem comigo no Segredo da Matemática descobrir sobre sequências. Primeira coisa, pessoal, o conteúdo de sequência é bem interessante. Por quê? Porque algumas até podem ser resolvidas através de fórmulas, como a fórmula da PA e da PG, mas a maior parte é resolvida por raciocínio lógico. E aí você é desafiado a duas coisas. Primeiro, saber se há uma regra de formação e segundo, saber se há uma regularidade, alguma coisa que esteja acontecendo com os números, com as letras ou com as figuras que são apresentadas nesse tipo de exercício para você. Cada um dos elementos de uma sequência é chamado de termos quando lidamos com sequências numéricas ou de letras, por exemplo, tá? Quando envolve figuras, aí essa nomenclatura não se encaixa. Bom, o que acontece? Para chegar ao resultado, você deve aplicar habilidades de análise, dedução e generalização. Como assim? É porque nem sempre vai ser cálculo, né? Na maioria das vezes não vai ser cálculo. Você tem que analisar, você tem que deduzir, né, você chegar a uma conclusão a partir de uma hipótese e generalizar. O que é generalizar? Uma coisa que é válida para um grupo de itens é válida para todos os próximos grupos de itens semelhantes a esse, tá? Isso que é generalizar. Nem sempre a resposta vem tão de imediato, tipo assim, olhei e achei. Tem hora que você tem que ficar lá pensando, por isso você tem que estar elaborando e testando hipóteses. Aqui mesmo na aula de hoje você vai ver um exercício assim que nós vamos ficar pensando, elaborando hipóteses para ver se vai dar certo ou não. Bom, o primeiro tipo de sequência que nós falamos é sequência numérica. O que você tem que ficar atento em relação às sequências numéricas? Saber qual a relação entre o número, seu antecessor e seu sucessor. Saber se é realizada alguma operação entre os termos, se soma anterior com posterior, se somos dois e pega o próximo, se é uma soma e multiplicação, e assim por diante, e se há uma regularidade ou uma razão para essa sequência, tá? Então é isso que você tem que ficar atento em sequência numérica. Vamos ver aqui, por exemplo, olha, você tem a sequência abaixo, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, x e 21. Quanto vale x? Um segundo para você pensar aí. Já pensou? Pois é, pessoal. Qual é a resposta? Observa bem. De 0 para 1, você soma. 0 mais 1, 1. Depois você soma 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 5 mais 8, 13. E 8 mais 13, 21. Então, x aí vale 13, tá, pessoal? O número que se encaixa no meio aí é o 13, que é a soma dos dois anteriores, tá? Então, olha, começando do terceiro termo, a partir do terceiro termo, o 1 é obtido pela soma dos dois anteriores, 0 mais 1. O quarto termo, que é o 2, é obtido pelos dois anteriores, 1 mais 1, 2. O quinto termo, que é o 3, é a soma dos dois anteriores, 1 mais 2, 3. E assim por diante, nossa resposta é 13, valeu? Olha esse aqui agora, olha. Considere que os termos da sucessão 0, 1, 3, 4, 12 e 13 obedecem a uma lei de formação. Somando o oitavo e 10º termo dessa sucessão, obtém-se um número compreendido entre. Um segundo para você pensar, agora comigo. Olha aqui, pessoal. Dando esticado aqui, essa é a sequência. O que acontece? De 0 para 1, eu somei 1, tá? E de 1 para 3, eu multipliquei por 3, pessoal. Tá vendo que pode alternar as operações? Nem sempre a mesma operação, o mesmo tipo de operação. Olha aqui agora, aí começa a repetir. Aí começa a vir uma regularidade para que você possa deduzir os próximos termos. 3 mais 1, 4. 4 vezes 3, 12. 12 mais 1, 13. Então, o próximo termo vai ser 39. O oitavo termo, você soma mais 1, vai dar 40. O nono termo, você multiplica por 3, vai dar 120. E o 10º termo, você soma 1. Como ele quer saber a soma entre o oitavo e o 10º termo,
você vai somar 40 com 121, sua resposta vai ser a letra A, porque vai dar 161. Tá vendo? Percebeu qual a regularidade aí? Percebeu o que acontece entre os termos? Primeiro uma soma, depois uma multiplicação, e isso vai manter uma regularidade. Vamos falar agora das sequências geométricas. Em relação à sequência de figuras geométricas, você deve ficar atento a se as figuras que seguem são obtidas através do giro vertical ou horizontal da anterior, se a proporção entre as figuras, pode ser que uma seja ampliação ou redução da outra, se há alguma regularidade entre os itens preenchidos internamente, pode ser que há valores dentro de uma figura, relação entre lados, perímetros e áreas e quantidade de figuras em uma sequência, ok? Olha aí essa questão aí de sequência envolvendo figuras, no caso um dominó, né, que são retângulos com números preenchidos internamente. Então isso aí envolve uma sequência numérica e geométrica ao mesmo tempo. Olha aí, olha, as pedras do dominó abaixo foram sucessivamente colocadas da esquerda para a direita, e de modo que tanto sua parte superior como a inferior seguem determinados padrões. A pedra de dominó que substitui a que tem os pontos de interrogação é... Então, olha, questão de concurso, Fundação Carlos Chagas, uma questão de sequência, uma questão de raciocínio lógico, pessoal. Bom, agora é com você. Lógico que eu sei a resposta. Vou dar um tempinho para você pensar aí, tá? Combinado? Em dominó, a numeração obedece um ciclo de 7 em 7, porque é o 0... depois de 1 até 6, 0 de 1 até 6, sendo que o 0 nós falamos que é essa casa vazia aqui, tá certo? Bom, pessoal, o que nós temos aqui, olha, do 6 para o 1, nós somamos 2, porque depois do 6 vem a casa vazia, que é o 0, e depois o 1, ok? Do 1 para o 0, nós somamos mais 6, completa-se um ciclo inteiro e começa no 0 de novo. Depois mais 2, mais 6, mais 2 e depois mais 6, a última pedra aí, tá? Então o que acontece? Nós vamos ter 2 aqui, ok? Isso já elimina já algumas respostas, tá, pessoal? Observe que eu coloquei a numeração decimal, tá? Para ficar mais fácil de reconhecer, mas é 2 pontinhos, tá? Então não é a letra D nem a letra E, não é os dois últimos aí. Tá? Só pode ser o primeiro, segundo ou terceiro, tá? Pessoal, olha a sequência aqui agora. 4 mais 1 dá 5. 5 mais 2 dá 0, que pula o 6 e depois o 0. Depois 0 mais 3 dá o 3. O 3 mais 4 dá o 0, que vai 4, 5, 6 e depois o 0. Depois soma mais 5 aqui, depois mais 6 aqui, que vai cair justamente no 4. Então, nossa opção correta é a terceira opção aí, no caso, a letra C, essa é a questão, tá bom? Eu resolvi aqui, te expliquei, mas o ideal é você dar uma olhada e até procurar exercícios semelhantes com esse para treinar o seu raciocínio lógico. Bom, sequência de palavras ou de letras. Em relação à sequência de palavras, a atenção deve ser dada em relação à ordem alfabética entre as iniciais dos termos, quando se referirem a animais, ter conhecimentos biológicos, aves, répteis, mamíferos, quando a sequência de letras refere-se a animais. Letras compõem nomes, seja a quantidade ou na disposição das letras, e relação entre a sequência das letras ou palavras, tá? Para entender, vamos fazer um exercício aqui, olha. Comparando-se uma sigla de 3 letras com as siglas MES, SIM, BOI, BOI, BOL e ASO, sabe-se que MES não tem letra em comum com ela, SIM tem uma letra em comum com ela, mas que não está na mesma posição. BOI tem uma única letra em comum com ela, que está na mesma posição. BOL tem uma letra em comum com ela, que não está na mesma posição. ASO tem uma letra em comum com ela, que está na mesma posição. A sigla a que se refere o enunciado dessa questão é... Bom, você tem 5 opções aí. O que acontece? Se você ler tudo embaralhado, assim, misturado, você vai chegar a lugar nenhum. O ideal é você ir passo por passo e de acordo com as informações que forem dadas, você vai eliminando as suas opções. Bom, vamos lá então. Primeira opção, MES não tem letras comuns com ela. Então, a sigla escolhida não pode ter M, nem E, nem S. Então, olha a letra C aí, olha. Tem LAS, tem S, né, pessoal? Então, vamos eliminar a letra C, olha aí, porque ela tem S e MES
tem S também, e não pode ter a letra S na nossa sigla. Ótimo. Se tem uma letra comum com ela, mas que não está na mesma posição. Se não está na mesma posição, letra A tem bio, que o I está na segunda posição, assim como o int sim. Então, você também descarta aí, olha, a letra A, ok? Bacana. Boi tem uma única letra em comum com ela. Se tem uma única letra comum com ela, e nós sabemos que essa letra é I, então onde tiver o B e o O, nós vamos cancelar, tá? Olha aí, só vai sobrar a letra B como opção, porque olha, boi tem uma única letra comum com ela, que já sabemos pela opção de cima, que é a letra I, e que está na mesma posição, ok? Então termina com I, a nossa palavra, que no caso vai ser ali, tá? Para completar, bol tem uma única letra comum com ela, que não está na mesma posição, no caso aí é o L, tá? E aso tem uma única letra comum com ela, que está na mesma posição, no caso aí é o A. Então a nossa opção é ali, tá vendo? Então é assim que se dá sequência que envolve letras. Você pode usar informações do texto, você pode eliminar as questões que não se encaixam com as informações que são dadas no texto e assim por diante, tá bom? Vamos mais um exemplo agora de sequências de letras ou palavras ou frases, né? Olha aí, note que em cada um dos primeiros pares de palavras dadas, a palavra da direita foi formada a partir da esquerda, segundo um determinado critério. Se o mesmo critério for usado para completar a terceira linha, a palavra que substituirá corretamente o ponto de interrogação é... Vamos analisar então? Olha aí, acatei forma a palavra teia. O que você fez? Você pegou as três últimas letras aqui, olha, tei, olha aqui, e pegou a primeira aqui, que é o A, formou teia, olha aqui, formou teia. Olha aqui agora, assumirás, começou com IR, as duas últimas aqui e as duas primeiras aqui. Então ela começou com 3, 1, 2, 2. A próxima vai ser, aqui foi 3, aqui foi 2, aqui vai ser 1. Aqui foi 1, aqui foi duas letras iniciais, aqui vai ser 3. Então, só pode ser letra E, amor, tá bom? É isso aí, tá, pessoal? Lógico que você tem que praticar um pouco mais para treinar e perceber essas regularidades ou essas transformações. Bom, encerra por aqui essa aula, foi uma aula um pouco maior, uma aula sobre sequência, mas tenho certeza que foi muito útil para você, assim como foi para mim. Termino aqui deixando com você aquele abraço, bons estudos, valeu!